Olá, meu amigo do nosso Papo Rápido. Eu estou hoje aqui para falar muito bem acompanhado da professora Vanessa, ou Miss Meirelles, como ela é conhecida na escola onde trabalha. Eu estou falando hoje para todo mundo e principalmente para o meu grande amigo Antônio, que hoje não trabalha mais em escolas, está fazendo um outro tipo de trabalho, mas me mandou um questionamento aqui. Eu pensei assim, vou resolver isso sozinho ou vou chamar gente que tem experiência também? Resolvi chamar a Vanessa. Vanessa, eu vou só ler o que o nosso amigo Antônio está perguntando e vou ouvir a sua visão. Ele me diz assim, olha, ele está dizendo uma frase de uma pedagoga que ele encontrou por aí e ela diz o seguinte: aprender pode ser um prazer, mas, insisto, exige um esforço e um trabalho. É preciso dizer isso às crianças, senão nós as estamos enganando. Vanessa, obrigado por estar aqui. O que você tem a dizer sobre esta frase? Eu concordo com a parte de, se não dissermos às crianças de que todo o processo de aprendizado, qualquer que seja, envolve um esforço, envolve uma superação, a gente vai estar realmente enganando essas crianças. Eu acredito que hoje em dia esse discurso esteja muito no ar, né, de que a motivação e outros elementos que são importantes para o aprendizado, o engajamento, a motivação interna, intrínseca, extrínseca, mas nada disso prescinde o esforço. Tem uma palavra que eu gosto de usar muito, ela é muito mal vista, chama automatização. Para quem trabalha com o aprendizado humano, para quem trabalha com crianças aprendendo a aprender, sabe que existe um processo que se chama automatização. E o que ele é? A gente às vezes associa a algo fora do uso do intelecto. Então eu vou, falando para adultos, eu vou pensar no dirigir um carro. Eu só sou capaz de estacionar um carro, de dirigir uma autoestrada ou de fazer manobras mais ousadas se eu já domino a parte básica, que é passar, né, onde eu preciso na embreagem, mesmo que você tenha um carro automático, a hora que você aperta ou não a sua alavanca. Se você precisa pensar nisso enquanto você está dirigindo, você não pode passar para o que se chama de funções superiores do intelecto, né? Funções intelectuais superiores, funções psicológicas superiores dos meus amigos psicólogos. Você não consegue passar do que a gente chama do básico, você fica só ainda ali, bom, agora pera lá, eu preciso engatar a primeira, e a probabilidade de você não passar dos 10 por hora é grande. Então com a criança a mesma coisa, ela só vai conseguir fazer uma redação, né, hoje em dia uma composição, uma narrativa, com grandes ideias brilhantes e criativas, se ela estiver motivada, engajada, etc. Mas, se ela já tiver passado da fase de saber como se escreve cada palavra, a ortografia, se ela já tiver passado se ela já tiver incorporado esse básico, porque senão ela não vai conseguir ser criativa se ela estiver pensando em como soletrar. Tendo em vista a questão que foi falada, que a gente tem que mostrar para eles, que eles têm que trabalhar, você acha que nas escolas que a gente conhece, onde a gente transita por aí, as escolas tentam passar aos alunos uma ideia diferente disto, essas metodologias grandiosas, inovadoras, que tentam fazer o aluno se sentir bem, ter prazer? Isso está indo no sentido de ajudá-lo ou não? Porque eu fico pensando, o aluno quer uma aula interessante, os pais do aluno querem uma aula interessante, onde ele se divirta, onde ele não veja o tempo passar, onde as coisas vão parecendo lúdicas para ele. Ele aprende nessa hora ou ele vai ter que trabalhar bastante para transformar toda essa empolgação em conhecimento incorporado? Se eu bem entendi o que você falou, não preciso pensar para mudar uma marcha quando eu sei fazer isso. O fato de gostar de uma apresentação bonita é o suficiente para a gente aprender? Será que as pessoas não se iludem e acham que aprenderam com a gostosura da aula, com o interessante, e acham que acabou ali?
será que a gente está mostrando mesmo para os nossos alunos que o caminho para o conhecimento não é algo tão simples assim? Olha, eu acredito que seja um desafio numa sociedade em que o prazer fala muito alto, tudo tem que ser muito gostoso, eu não posso ter tédio nunca, então eu estou sempre ocupado com alguma coisa, ou é um jogo, ou é alguma outra coisa piscando. É uma sociedade que, por outro lado, nos mostra que aprender com os jogos, aprender com os famigerados, para quem tem adolescente em casa, videogames, é uma realidade, porque você envolve no aprendizado o interesse, o engajamento, a premiação, a autorregulação, que são funções executivas que precisam ser desenvolvidas. Porém, existe um momento em que você perde no jogo. E o que você faz quando você perde no jogo e ainda não tem incorporado à sua prática a forma de lidar com essa perda? Qual é a estratégia que você conseguiu construir para quando você não consegue atingir o número de pontos que você imaginou que fosse capaz? Aí é que acho que mora o perigo e é o pulo do gato, porque persistência, capacidade de lidar com frustração, isso tudo vem do erro. E o erro, na nossa sociedade, pelo menos essa em que a gente vive, não é algo aceito, não é algo abraçado. Então, se você precisa ter sucessões de experiências prazerosas, somente deliciosas, eu não sei como você vai se comportar no momento em que a experiência não for tão deliciosa e prazerosa, que é o que a gente chama de a capacidade de se autorregular perante a frustração. E foi isso que permitiu que o ser humano chegasse até aqui. Não foi o prazer. A gente vê... Foi a busca, né, pelo prazer. Isso me incomoda um pouco. A gente vê na história da humanidade quem aprendeu, quem desenvolveu, quem inovou, quem inventou, quem descobriu, sofreu. Sempre fez isso com muito sofrimento. Inclusive, se arrojando nessas descobertas, contra a vontade geral. E nós estamos vendo hoje as pessoas afirmando o contrário. Vá para a nossa escola, se divirta, seja feliz e vai aprender. E olha, aprenda sim. De repente eu estou dizendo para o aluno que aprender é só gostoso e que ele tem que aprender. Quando na verdade quem aprendeu e fez diferença na humanidade foi quem roubou esse conhecimento. Foi quem superou-se. Será que a gente está efetivamente prevenindo o nosso aluno de que não precisa ser um Galileu, mas que vai sofrer um pouco? Vai, né? O que você acha? Voltando naquele que todo mundo sempre volta no Piaget, você precisa do desconforto e do desequilíbrio para buscar o equilíbrio de novo. Se eu estou sempre equilibrada, a minha chance de conseguir descobrir até novos equilíbrios é muito pequena, porque eu fico somente naquele espaço, né, fossilizada. O que a gente percebe dos nossos alunos hoje em dia é que a baixa capacidade em superar a si próprio, sejam as suas dificuldades, sejam as dificuldades impostas pelo ambiente, ainda é muito pequena. Isso não está automatizado e isso não se automatiza sem prática. E a prática é no enfrentamento da dificuldade. Existem formas de enfrentar a dificuldade de forma positiva, sim, mas eu não conheço ainda uma forma prazerosa de enfrentar o desprazer. Talvez quando a gente está perdendo de 3-0 e precisa virar o jogo para 4-3, certamente não vai ser com diversão, né? Pessoal, eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar com a Vanessa. Tenho certeza que muitos de vocês vão falar: ô João, traz a Vanessa de novo aí. E a gente vai sim trazê-la outras vezes. Você falou do Piaget, eu só queria fechar a nossa conversa com um sujeito que veio bem antes do Piaget, que foi o Aristóteles, que disse o seguinte: no início de tudo, o princípio de tudo para se conhecer é o desequilíbrio, é o espanto. Então é para a gente pensar, aprender com prazer apenas, tem alguma coisa faltando aí, né? Muito obrigado Vanessa, e a gente vai voltar em outro papo rápido. Muito obrigado.